como transformar seguidores em cliente. Eu me chamo Gabriele, sou social media e criadora de conteúdo. Produzo conteúdo para a internet há muitos anos, tanto como pessoa física, como pessoa jurídica, para os meus clientes também. E agora eu queria explicar um pouquinho dessa questão para vocês, que é uma dúvida de muitas pessoas sobre transformar seguidores em clientes. Vamos lá. Então, o que a gente primeiro precisa pensar? Para a gente transformar seguidores em clientes, a gente não precisa de um número absurdamente grande de seguidores. Porque qualidade é diferente de quantidade. E quando a gente está falando de clientes, a gente precisa de qualidade, não de quantidade, certo? Primeira coisa que a gente pensa quando a gente vai começar a produzir conteúdo, a gente definir um público-alvo, e isso é extremamente importante. O porquê? Vou dar um exemplo para vocês. Esses tempos atrás, eu vi um vídeo que tinha viralizado de um cara que tinha uma oficina mecânica e que ele participou de uma trend que falava sobre cirurgia, tipo, silicone, enfim, era um meme. E ele viralizou. Ele vai conseguir mais clientes por causa desse rio viral? Não. Por quê? Porque aquilo que ele viralizou não tinha nada a ver com aquilo que ele vendia. Antigamente era muito comum, por exemplo, postar dancinha, postar essas coisas para acabar viralizando e tudo mais. Mas isso já se perdeu tem muito tempo, mas é na mesma pegada. Não faz sentido você viralizar. Não, a questão não é você viralizar quando você produz conteúdo. Você atingir no seu público de pouquinho em pouquinho, às vezes até mais garantido do que você acabar viralizando e para alguém que não tem nada a ver com o seu público-alvo, seu público ideal. Precisa definir uma persona, que é exatamente aquela pessoa específica cuja dor você resolve exatamente para aquilo ali que você é o solucionador de problemas. Então, eu pego um público específico, eu pego uma dor específica e eu vou criar conteúdo em cima disso para atrair as pessoas certas. Não 1000 pessoas, talvez 10 somente, mas as pessoas certas. Mas então, vamos começar, né? A gente está começando a criar o conteúdo para o nosso perfil, a gente está começando, então a gente não tem ninguém ali. A gente vai começar a criar conteúdo para um público específico. Desta forma, a gente vai começar que o algoritmo trabalha ali pra gente, para começar a ser alcançado para esse público específico, certo? Tá, mas isso é para quem tá começando, ou às vezes recomeçando, às vezes mudou de nicho, enfim. Até uma questão, né, que muitas pessoas se perguntam se começam ou não com um perfil novo, de repente se mudou de nicho, porque às vezes a pessoa quer aproveitar, tipo, não, mas eu já tenho 1000 seguidores. Mas esses seguidores, eles estavam ali por qual motivo? Por causa de você? Aí, beleza, pode ser que se você mudar de nicho, eles vão continuar te seguindo por causa de você. Ah, não, eles me seguiam por causa daquilo que eu postava que era bem específico. Então, se você mudar de nicho, essas pessoas, elas às vezes nem param de te seguir, mas quando elas veem conteúdo seu, elas não vão engajar, não vão interagir, porque aquilo ali é irrelevante para elas. E não foi esse o motivo pelo qual ela começou a seguir você. Vamos lá. Para a gente transformar os nossos seguidores em clientes, a primeira coisa que você quer fazer para você vender através do seu perfil é escolher o teu público-alvo, né? Quem que você vai solucionar ali o problema. Depois, você tem que começar a oferecer conteúdo que gere valor para essa pessoa. E o que é conteúdo que gere valor? Que vai levar essa pessoa do ponto A ao ponto B. Por exemplo, quando a gente está postando conteúdo para o Instagram, às vezes o nosso conteúdo, vamos supor, eu como um social media, tem pessoas que já sabem que precisam de um social media. Tem pessoas que ainda nem sabem. Tem pessoas que já sabem e já querem procurar um profissional. Então, tem 3 etapas ali, né? A pessoa que não faz ideia do que é um social media, nem que ela precisa. A pessoa que já sabe. E a pessoa que já sabe, ela precisa, ela tá prontinha ali pra, tipo, me viu ali no Instagram, me chamou, vamos fechar, eu tô precisando de ti. Então tem esses 3 níveis. Quando a gente está produzindo conteúdo pro Instagram, a gente precisa trabalhar essa hierarquia. Às vezes a pessoa não sabe que ela tem a dor que ela tem. Então você vai ter que cutucar essa ferida dela através do teu conteúdo. Você vai ter que falar: "Ei, amiga, você tem essa dor?". Às vezes a pessoa já sabe a dor. Então, tipo, você vai falar: "Ei, amiga, você tem essa dor, mas eu tenho aqui o remédio
que vai solucionar esse teu problema. Assim que a pessoa vai se interessando pelo teu conteúdo, ela percebe que de fato ela precisa de ti e ela começa a prestar atenção em você. Ela vai começar a acompanhar o teu conteúdo, ela vai começar a acompanhar as coisas ali que você posta. Então a gente estava falando sobre os 3 níveis de consciência, certo? E para a última pessoa, que ela já sabe, ela já tá querendo o meu serviço. O que eu faço? Eu coloco uma CTA no meu post, eu falo exatamente o que ela precisa fazer para que eu comece a resolver esse problema dela, para que eu comece a resolver a dor dela. Eu deixo descrito exatamente o que ela vai fazer. Se vai ser comentar uma palavra-chave, eu vou chamar ela, ou se ela vai me chamar, ou enfim, o que ela tem que fazer? Eu vou colocar uma CTA, uma chamada para ação. Porque muita gente coloca um conteúdo perfeito, maravilhoso, só que não coloca CTA. Então, às vezes, você expandiu o nível de consciência da pessoa através desse conteúdo. Às vezes, ela não sabia que tinha uma dor, ela descobriu. E ela tá, meu Deus, e agora o que eu faço? Aí você coloca o que ela vai fazer pra solucionar isso, entendeu? Então, tem muito conteúdo bom aí que às vezes vamos supor, você querer colocar um laço no presente, mas não dá aquele arremate, vai desmanchar. Então, você querer que a pessoa faça alguma coisa, compre o teu produto, o teu serviço através do teu post, mas você não deixar ali um, né? Ela vai acabar indo embora e ela não vai fazer nada. Parece bobo, mas não é. De fato, faça isso que você vai ver a diferença que vai fazer nos teus resultados. E eu não tô falando de resultado só de engajamento. Não, eu tô falando de resultado de venda, de pessoas te procurando porque gostaram do teu serviço, porque de fato querem aquilo que você está oferecendo. É nisso que a gente vai focar agora. E se você chegou até aqui no vídeo, agora que eu vou soltar a melhor parte, então já deixa seu like nesse vídeo, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender de ter ficado aqui até agora. E comenta cliente, para eu saber que você ficou aqui até agora. Então, para a gente encerrar, como que a gente faz para transformar um seguidor em cliente? Uma coisa que eu gosto muito de fazer é aplicar social selling, principalmente nos stories. Estratégias de social selling nos stories, para mim, olha, é tudo. Você de fato aproveita aquele perfil para você tirar aquilo que seria só um engajamento para uma venda de fato. O que você vai fazer? Você vai postar uma enquete ali, mas essa enquete não é só para gerar um engajamento, não é uma enquetezinha boba para dizer, ai, postei um story hoje. Não, você vai colocar isso com intencionalidade. Como que a gente faz para aplicar essa estratégia na prática? É interessante quando a gente faz um storytelling, quando a gente coloca ali uma sequência de stories contando alguma coisa, falando, escrito mesmo, para chamar atenção. Algumas pessoas chamam de story arrastão, que é naquele momento onde, tipo, vai ter uma sequência ali. Então, você coloca aquela sequência e no final você coloca uma enquete. E as pessoas que votarem nessa enquete, você vai chamar de fato. E você vai aproveitar daquilo para oferecer alguma condição especial, alguma coisa para a pessoa, de repente puxar alguma conversa. Vou dar um exemplo para vocês. Esses dias eu tinha postado nos meus stories mostrando o resultado de uma cliente minha, só que de tráfego pago, onde o custo por conversas iniciadas estava bem baixo, onde a gente estava conseguindo um resultado muito bacana. Eu postei isso no story da minha agência e estava muito bacana o resultado dela. Eu mostrei, expliquei um pouquinho sobre, e no final eu perguntei para as pessoas: ah, você já investiu em tráfego pago? Ou você faz tráfego pago e não tem resultado como esses e alguma coisa desse. Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas é só para vocês entenderem um pouco mais. E as pessoas votaram, né? Quem faz, votou que faz, quem não faz, votou que não faz, enfim. E as pessoas que votaram que ainda não faziam tráfego pago ou que ainda não tinham resultado com o tráfego pago, eu chamei. Eu chamei elas para conversar e falei um pouquinho sobre o meu trabalho, enfim, apresentei uma proposta e tudo mais. Você pode aproveitar, porque de certa forma, se a pessoa está interagindo contigo, ela está te dando uma abertura. Você não vai chegar invadindo o espaço da pessoa, você vai ser educado, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, vai chamar a pessoa pelo nome e vai oferecer uma condição especial ou vai falar assim, ah, vi ali que você votou na minha enquete sobre tal coisa, você tem alguma dúvida? E vai começar a puxar uma conversa com essa pessoa
Até porque as redes sociais, até porque as redes sociais foram feitas para isso, para conversas, para interação. Você vai começar a interagir com essa pessoa, vai descobrir ali o que ela precisa e você vai oferecer uma solução. Olha que perfeito. Isso é surreal de tão simples, mas de cada 10 pessoas, uma faz isso. E às vezes nem faz direito. Então eu tenho certeza que se você começar a aplicar tudo isso que eu falei, definir teu público-alvo, colocar conteúdos que gerem valor para esse teu público-alvo, colocar CTA nos teus posts, uma chamada para ação, para dar aquele laço bem bonito no final, aquela cerejinha no topo do bolo, e ainda aproveitar os teus stories, fazer essas estratégias, né, com o storytelling. Eu tenho certeza que você vai parar de perder tempo com o Instagram e começar a vender de verdade. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha conseguido entrar na mente de cada um de vocês, para que vocês entendam que o Instagram é uma ferramenta poderosíssima de vendas e que se você parar de marcar bobeira, eu tenho certeza que você vai conseguir muito resultado. E se você gostou, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.